Olá, professora. Vou dar início à minha apresentação. Eu me chamo André Lux e como foi combinado para a apresentação desse trabalho, segue o vídeo da apresentação do chaveamento de semicondutores, no caso, os 4 semicondutores que a senhora nos recomendou. Chaves semicondutores de potência. As chaves semicondutores de potência são os elementos mais importantes em circuito de eletrônica de potência. Por de forma resumida, pode-se afirmar que a eletrônica de potência envolve 3 campos básicos: a potência, a eletrônica e o controle. Essas quatro tipos de chaves semicondutoras, com toda certeza, são um dos mais usados dentro da eletrônica. Bom, antes disso eu tenho que explicar o que vai regir todo o comportamento de todos os tipos de chaves semicondutoras. Como todo semicondutor, sua atuação eletrônica dependerá dos semicondutores de tipo N e do tipo P, e de forma que estarão dispostos na estrutura física dos dispositivos, sendo o tipo N aquele material que não era condutor e que foi graças a que chama de dopagem. Essa dopagem faz com que esse material não condutor, muitas vezes utilizado sendo silício, passe a ser condutor graças a um acréscimo de um elétron na sua camada de valência, que antes era 4, passa a ter um elétron livre. Nesse elétron livre, o material passa a ser condutor. Isso é o tipo N. O tipo P seria um material na qual não há os 4 elétrons na última camada de valência. Logo, há uma demanda de elétrons, no caso de um elétron, que essa demanda, esse buraco, essa lacuna, é chamado de lacuna. E isso caracteriza esse condutor como positivo. O outro, tipo N, é negativo, já que tem um acréscimo de um elétron e esse é uma demanda de elétron. Bom, entrando agora nos chaveamentos dos semicondutores, primeiro apresentar o transistor bipolar de junção, TBJ ou BTJ, que é um transistor bipolar, é um dispositivo de 3 camadas, P e N, PNP ou NPN, como aí mostrado na imagem, na figura A e a figura B, podendo ser seu emissor, coletor e o gate disposto dessa forma. Bom, para o TBJ trabalhar como chave eletrônica, é preciso polarizá-lo nas regiões de corte e saturação, e como amplificador, na região ativa, seguindo os mesmos parâmetros do transistor de sinal. Na imagem a gente pode ver aqui o comportamento das correntes de acordo com o formato dos semicondutores, formato físico NPN ou PNP. Esse seria as correntes coletoras de emissão e da base, né, que seria o gate. Como pode observar nessa imagem, as correntes coletora, base e emissora seguem os mesmos parâmetros de um transistor de sinal. E como é dito aí em cima, ele polariza nas regiões de corte e saturação, ou seja, ele atua tanto como chave, que é sua principal função, como também com ampliação de sinal. Bom, aqui agora algumas características próprias desse semicondutor. Operação como chave, variando entre os estados de corte e saturação, como eu falei. Ele pode servir como chaveamento e ampliação de sinal. Tensão e corrente máxima do coletor de 700 volts e 800 amperes, respectivamente, ou seja, abrange bastante circuitos eletrônicos. Tensão de saturação é de 1.1 volts para um transistor de silício. O controle é feito a partir da corrente. Agora entrando no outro tipo de chaveamento, que é o MOSFET, que são transistores de efeito de campo metal óxido semicondutor. O MOSFET é um transistor de chaveamento rápido, caracterizado por uma alta impedância de entrada, apropriado para potências baixas, até alguns kW, e para aplicações de alta frequência, até 1000 kHz. Como a gente pode ver, o formato dele disposto é diferente. Ele tem um conector chamado dreno, outro fonte e uma porta. E os terminais principais são os drenos, a fonte, com uma corrente fluindo do dreno para a fonte, sendo controlado pela tensão entre a porta e a fonte. Uma característica interessante dele é que ele é bem mais rápido na computação do que o anterior,
semicondutor TJB. Ele consegue fazer o controle de forma mais precisa, no sentido que a gente pode utilizar menor tensão na porta para fazer esse controle de chaveamento. Não precisa ser tensões elevadas, tensões altas. Bom, os MOSFETs estão disponíveis no mercado nos tipos canais N e canal P. Entretanto, os dispositivos em canal N têm valores nominais de corrente e tensão mais altos. Devido à alta resistência de porta, a corrente de controle é praticamente nula, proporcionando um controle de condução entre dreno e fonte, a partir de uma tensão aplicada no terminal de porta, como eu disse antes. Essa tensão pode ser mais baixa para fazer esse tipo de controle, não precisa ser tensões altas. Essa é uma característica interessante desse dispositivo MOSFET. E ele, diferente do TBJ, é controlado a partir da tensão. O TBJ é controlado a partir da corrente. Então, a corrente mínima, que a partir dela faz o chaveamento. Bom, o MOSFET, infelizmente, sozinho não consegue bloquear uma tensão reversa entre dreno e fonte. Isso se deve a um diodo acoplado internamente à sua estrutura em antiparalelo. Ou seja, ele, diferentemente de um diodo, ele não consegue diferenciar o anodo, a polarização entre anodo cátodo e cátodo anodo. Então é preciso de um diodo interno para fazer esse bloqueio, né? Bloqueio reverso. E esse diodo ele tem um nome, ele é chamado de diodo de corpo e serve para permitir um caminho de retorno para a corrente, para a maioria das aplicações de chaveamento. Agora entrando no outro semicondutor, o IGBT, que são transistores bipolares de porta isolada. Os IGBTs substituem os MOSFETs em aplicações de alta tensão, nas quais as perdas nas conduções precisam ser mantidas entre valores baixos, embora as velocidades de chaveamento dos IGBTs sejam até 50 kHz. Aqui está disposto o seu formato estrutural, físico, mas aqui é a apresentação simbólica, né, do gate, do coletor e emissor. Uma característica que deve ressaltar é que essa velocidade de chaveamento, apesar de ser maior que a do TBJ, ela ainda é menor do que a MOSFET. Tá entre um e outro. A MOSFET tem a característica de ser um chaveamento rápido. E o IGBT está entre o TBJ e o MOSFET. Bom, mesclar as características de baixa queda de tensão e de saturação do TBJ com as excelentes características de chaveamento e simplicidade dos circuitos de controle da porta do MOSFET. Ou seja, é um bom dispositivo de ampliação de sinal e controla facilmente o chaveamento a partir das baixas tensões. Ele pega essas características tanto do TBJ quanto do MOSFET. Ao contrário do que ocorre no MOSFET, o IGBT não tem qualquer diodo reverso interno. Assim, sua capacidade de bloqueio para tensões inversas é muito ruim. A tensão inversa máxima que ele pode suportar é de menos de 10 volts. Diferente do MOSFET, que ele nem consegue, mas graças a um diodo interno ele consegue bloquear as tensões inversas. Nesse caso aqui não, ele tem essa característica negativa. Bom, agora entrando na última chave semicondutora, que são os SCRs, retificadores controlados de silício, conhecidos como tiristores. Os SCR, é um dispositivo de 3 terminais, chamados de anodo, cátodo, anodo A e cátodo K, e gatilho G, gate. Aqui são 3 representações desse dispositivo, uma de forma simbólica, mostrando sua aparência parecido com um diodo, porém tendo essa outra porta, gate, que é de acionamento, que dá sua característica de chave, né, chaveamento controlado. Seu aspecto físico, como o TIC TIC, melhor dizendo, TIC 106 e suas portas C, A, G, que ele já é um dispositivo já utilizado comercialmente, é um dispositivo físico mais convencional. E aqui é sua equivalência com transistores. Bom, após o disparo, sendo estabelecida a condução, a corrente de gatilho poderá ser removida, que este continuará em condução. O SCR só voltará ao bloqueio
se a corrente IA cair abaixo da IH, corrente de manutenção, ou se VAC, a tensão entre o anodo e o catodo, for menor que zero, ou seja, polarizada reversamente. Então ela vai ser interrompida de novo, ser bloqueada. Ou, como foi dito, a corrente for mínima, que seria menor que a corrente de manutenção, que é a corrente de bloqueio. A imagem, a figura representa a disposição de semicondutores internos dele, PN, PN, e repara que o gate está conectado no P interno. Isso dá a característica de acionamento por chave. E na região de polarização direta, em condução. A queda da tensão do dispositivo é em torno de 1.5. Então, para situações não idealizadas, o dispositivo tem essa queda de 1.5 volts. E essas são as minhas referências. Obrigado, professor.